Agora a gente vai falar de saúde. Vou cumprimentar mais uma vez ela que eu adoro, que é quiropraxista, Lilian Saldanha. Tudo bem-vinda. bem, Carol? Tudo. E você? Tudo ótimo. Sempre com assuntos polêmicos, muito legais. Por quê? Vou explicar pra vocês. Hoje a gente vai falar de hérnia de disco. Problemão. Quem já teve, quem tem a dor e etc., sabe o quanto é incapacitante. Aí você vai dizer assim, Carol, mas a gente pode falar desse assunto com uma quiropraxista? Sim, podemos. A gente já conversou com outros profissionais a respeito do assunto e hoje a gente vai ter uma visão da quiropraxia. Como essa especialidade pode te ajudar. Tem muita coisa bacana, não é verdade? Sim, tem bastante. E eu acho que isso é válido. A gente tem que conhecer, tem que ter todas as informações para procurar profissionais certos e termos os melhores tratamentos. Isso, até numa forma de prevenção, na verdade, né? Então você pode fazer o tratamento de quiropraxia para não fazer uma cirurgia. Tem casos que conseguem, então? Sim, tem muitos casos que tem gente que vai para a cirurgia que não precisaria. Olha só. Né? Então, às vezes, está na hora do desespero, está sentindo muita dor, a pessoa já vai para uma cirurgia. Mas, às vezes, você pode fazer um lado preventivo, que é onde melhora a dor, você consegue se movimentar no dia a dia e aí fica tudo melhor, né? Muito bom. Vamos colocar, então, a gente tem um vídeo que mostra o problema, o que é a hérnia de disco. Vamos lá. Videozinho na tela e daqui a pouquinho a gente vai para algumas coisas ao vivo, tá? O importante é a gente explicar que sempre a gente tem a parte do sistema nervoso, né? Então, do cérebro parte a medula que passa por dentro da coluna, tá? E aí tem os nervos que vão para todas as áreas. E a gente tem o núcleo, o próprio disco, que ele absorve todo o nosso impacto. Certo. Então, por exemplo, se a gente carrega algum peso, se a gente faz algum esporte, ou se a gente faz algum movimento repetitivo, é ele que vai absorver todo o impacto. Se tem algum desvio na coluna, ele vai causar uma pressão diferente no disco e vai pressionar os nervos que podem ir para todas as áreas do nosso corpo. Podem ir para os braços, como o vídeo está mostrando, pode ir para os órgãos e pode ir para as pernas. Certo, por isso que a dor, de repente, o problema é num local e você tem dor em outro. Isso. Normalmente, às vezes a gente pode ter alguma irradiação para o braço ou para a perna e não sentir nada na coluna. Mas pode estar vindo a causa disso, pode estar vindo de uma hérnia de disco. Muito interessante. Então, se você foi diagnosticado, vamos para outro cantinho? Vamos cumprimentar aqui com a gente a Juliana, bem-vinda. Ela vai ficar deitadinha que daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas manobras. Isso. Mas vamos entrar então no poder da quiropraxia, dessa especialidade que é tão bacana e a gente gosta de contar aqui no programa, até para que você tenha boas informações e procure profissionais habilitados. Sim, que é um problema ainda da área, porque todo mundo quer fazer um curso de 10 dias e virar quiropraxista. Ou até de um fim de semana, né, Carol? Sério? Que tem essa cara de pau de fazerem um curso de hoje em dia final de semana e virar quiropraxista? Não dá, né, gente? Vamos entender. Você fez quantos anos de faculdade? 4 anos e meio de faculdade. Fora uma especialização, pegar uma experiência, etc. Que o negócio, gente, não é brincadeira. Então, para lidar principalmente com problemas delicados como esse. Principalmente de hérnia de disco, porque se você fizer alguma coisa errada, você vai estar prejudicando mais ainda a pessoa. Que existe muitos casos que chega na clínica, que aí eles vão procurar um profissional com o estudo correto, depois de às vezes ter machucado. Entendi. Então, às vezes fala, eu passei às vezes por um massagista, ele fez algumas manobras e piorou. Então, tem que saber fazer, você tem que saber diagnosticar, você tem que saber avaliar o paciente, principalmente, para saber mexer. Vamos pegar o seu bonitinho aqui? Minha companheira. E sua companheira tem nome? Sua Não, coluninha? não sei. Qualquer dia já dá um nome pra coluninha. Minha primeira pergunta é a seguinte. A gente pode dizer que tem mais grupos de risco para desenvolver essa hérnia de disco? Então, tem um grupo ali que ele pode ter mais chance de ter hérnia de disco. Uma das causas que a gente fala pode ter um pouco o hereditário. Então, por exemplo, se seus pais ou os avós tiverem a hérnia de disco, você tem a predominância de ter também. Mas isso é relativo, tá? Pessoas, por exemplo, que carregam muito peso ou no dia a dia faz algum trabalho que pega muito peso ou tem que carregar alguma coisa, isso também pode acarretar a hérnia de disco. Ou, por último, ou algum acidente, ou às vezes algum tombo. Porque é o que eu falo, às vezes algum acidente de carro ou algum tombo, a gente fala, a gente não quebrou nada. Mas pode ter criado um desvio pelo impacto, e aí esse desvio ter criado a hérnia de disco. Que você tem uma aqui, né? Tem aqui, ó. É como se
Esse vermelhinho é a hérnia. Isso. É como se essa parte de nervo saísse daqui. Vamos lá. A gente tem o disco normal, que é esse aqui, certo? Certo. A coluna, quando ela está alinhada, o peso sobre ele está todo igual. Tá. Se a gente tem qualquer desvio na coluna, ele pressiona mais de um lado do que do outro. Aí eu dou exemplo para entender um pouco mais fácil, que esse disco é que nem uma gelatina. Tá? Então, se ele é pressionado mais de um lado, ele começa a escorregar para a lateral. Entendi, é como se escorresse. Isso. E aí, escorregando para a lateral, o que a gente tem aqui? Os nervos. E aí é onde pinça o nervo e aí irradia para a perna ou para o braço. Uau! Então, para as pessoas até entenderem e se identificarem, se a pessoa tiver uma hérnia de disco nessa região, pode ser que ela não sinta nada na lombar. Não, às vezes o paciente não sente nada na lombar, mas ele sente um formigamento, ou às vezes até uma perda de força na perna, ele pode ter a hérnia de disco. Ou às vezes até lá no pé. Que às vezes é tão distante, tem gente que faz tanto exame, às vezes no pé, tentando achar alguma coisa, mas o problema é na lombar. E aí tem que fazer quais exames para a gente diagnosticar? Isso, para diagnosticar a hérnia de disco, ou uma tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Aí tem que ir num médico, para o médico fazer o pedido do exame e diagnosticar direitinho. Perfeito. Descoberto, a pessoa pode então procurar a ajuda de um quiropraxista. Isso. A hérnia de disco, ela tem 4 fases, tá? O que a gente chama de abaulamento discal é a primeira fase. Às vezes ela já pode dar os sintomas. Então isso é bom, porque o corpo já está avisando que alguma coisa de errado já está acontecendo ali. Tem que ficar alerta, Isso. né? A gente tem a protusão discal, a própria hérnia de disco, que é a terceira fase, e a extrusão discal. Normalmente, na extrusão discal já é um caso cirúrgico. Tá? Então, por exemplo, se tem a protusão e o abaulamento discal, com certeza a quiropraxia vai poder te ajudar. Então, tem que prestar atenção nessa evolução. Isso. Nesse grau último aí, que você comentou que é cirúrgico, o paciente já tem uma vida incapacitante. Sim, com certeza. Né? Não consegue fazer as coisas mesmo. Ele já anda mancando ou até arrastando a perna. É porque tem gente que vai deixando, né? Ou vai tomando um remedinho, outros sintomas vão diminuindo e vai deixando. Ou às vezes até algum acidente, que aí causa essa extrusão, tem que ir direto para uma cirurgia. Até de urgência. Isso, até de urgência. Então, a dica é a seguinte, se ainda estiver no início, a gente consegue com algumas manobras? Sim, com certeza. Vamos mostrar um pouquinho? O que a gente consegue fazer na quiropraxia, tá? Essa pressão desse desvio que causa em cima do disco, a gente consegue alinhar. Alinhando a coluna, a gente consegue devolver o funcionamento normal da coluna. Que legal. Consequentemente, a inflamação vai diminuir e a pressão de cima do disco também diminui. Então, aí a pressão no nervo também diminui, logo seus sintomas vão diminuindo aos poucos. Que legal, mas para isso, então, a pessoa tem que chegar com um exame também, você tem que saber onde está aquela hérnia, onde ela está localizada e entender onde esse paciente tem as dores. Isso. Às vezes o paciente já vem, às vezes sem os exames mesmo, mas às vezes só com os sintomas e os sinais que ele tem e a avaliação da quiropraxia, que é a palpação, tudo certinho, a gente já consegue identificar que alguma coisa tem de errado no disco. Entendi. Não essa evolução do disco, mas a gente consegue identificar. Legal. Aí é legal o exame para acrescentar esse diagnóstico. Então é importante. É legal, né? A gente ter exame em mão sempre, mesmo quando vai num médico novo, enfim, passar por uma consulta com alguém diferente, ter exames antigos é sempre importante. Sim, é sempre importante. Vamos mostrar um pouquinho? Ó, da lombar, vira de lado para mim. Quem quiser perguntinha, hein, gente? Vai mandando. @VocêBonitaTV vai dar para responder bastante pergunta. Isso. Da lombar, a gente faz assim, dobra essa perna e estica essa de baixo. Depois eu também vou ensinar algumas dicas, por exemplo, quem está travado, para a gente diminuir essas dores no dia a dia, tá? Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Respira fundo. Solta bem. Creque. Não tentem fazer isso em casa. A gente acha interessante, a gente gosta de mostrar, mas não é para fazer em casa, só com um profissional. Isso. Aí você alinhou uma parte da coluna dela. Da lombar. Isso. Tá? Se essa hérnia de disco for cervical, porque também pode acontecer. Isso, também pode acontecer. Normalmente a hérnia cervical, ela normalmente irradia para os braços. Tá? Nossa, difícil, hein? Então, quem tem, às vezes, perda de força no braço, a gente consegue identificar mais rápido. Ou for próprio formigamento, pode ser alguma hérnia de disco na cervical. E para chegar numa hérnia de disco da cervical, o que essa pessoa fez?
provavelmente má postura. Má postura mesmo? Ou dormiu mal, já pode? Pode ser. Travesseiro errado, tudo aquilo que a gente já conversou uma vez. Hoje em dia eu pego no pé do celular. É, né? Que todo mundo tá assim. Ai, menina, minha mãe também. Minha mãe é terapeuta ocupacional, ela fica enlouquecida. Ela fala assim, levanta essa cabeça, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que levantar o braço. E quem consegue ficar... Gente, isso realmente é a doença do século, né? O que a gente fala? Ou antigamente, por exemplo, na hora de ler um livro, na hora de mexer no computador, se você tá um pouco olhando para baixo, você já tá prejudicando a sua cervical. Entendi. Então, a cada 5 centímetros que você abaixa a sua cabeça, são 5 quilos a mais na cervical. Ai. Então, o peso em cima do disco vai ser muito maior. Já dá dor, já dá vontade de alongar, né? Falando isso, a gente fala, ai, acho que fiz besteira. E dores localizadas, por exemplo, torcicolozinho, uma dor que se acorda meio travadinha. Pode ser um início de uma hérnia? Pode já ser o abalamento discal. Porque às vezes ele dá dor só no local. Às vezes ele não dá essa dor irradiada. Entendi. Porque provavelmente está no início mesmo. Então, se está no começo, às vezes pode ser uma dor só no local. E aí tem que fazer o exame, tem que avaliar. Tem. E aí, provavelmente, é algum desvio recente que você tem na coluna. E não dá para viver com essa dor, né? Vamos colocar uma perguntinha na tela, você me responde agora. Olha lá. Quem escreveu pra gente? A Lene querida, escreve sempre um beijo. É verdade que a má qualidade do colchão pode causar, então, a hérnia de disco? Ou, assim, não chega a ser suficiente, precisa ter outras coisas? Uma hérnia de disco. Mas pode sim. Normalmente, as pessoas que acordam com dor na coluna, pode ser algum problema durante a noite. Tá. Ou o travesseiro, ou o colchão, ou até a postura de dormir. Então tem que ficar ligada. Acordou com dor. O colchão muito mole é muito ruim para a coluna. Tem que ser um pouco mais firme. Mais firminho agora. Isso. Se ele é maior, mais alto, mais baixo, isso não altera? Não altera em nada. Tem que ser durinho, firme. Tem que ser. E aquele negócio que parece a coisa de ovo lá? A casca de ovo. A casca de ovo, a caixinha, né? Que tem aquele desenhinho. Vamos colocar na tela? Vou pedir para pegar uma foto. Sabe aqueles colchões que parecem a caixinha do ovo, né? Tem um nome isso? É casca de ovo. É casca de ovo. É legal? Então, isso é utilizado normalmente para pessoas que estão muito tempo deitadas ou acamadas. Tá. Aquilo é para circulação. Para ativar a circulação, não criar muito machucado, de ficar muito tempo deitado. Olha só, então para quem está por um momento que precisa se restabelecer e precisa ficar acamado, tem que colocar essa casca de ovo. Mas para dormir, para o dia a dia, não tem necessidade. Não precisa, só um colchão normal já vale a pena. E é para circulação, para não ficarem as feridas. Isso, que é as famosas escaras, né, que eles falam. Interessantíssimo. Daqui a pouquinho a gente põe a imagem para vocês. Vamos então para uma manobra cervical. A cara da adora. Manobra cervical é interessante, porque aqui você tem que alinhar a coluna, mas pensando na parte superior. Isso. E principalmente, é bom a gente até falar nisso, a parte cervical não é todo mundo que faz. Tá. Então tem que realmente estudar, porque a parte cervical, ela tem uma veia. Então tem que tomar muito cuidado, não adianta você chegar e ir lá e fazer qualquer manobra. Nossa, que perigo, tá? Então tem que ser certinho, para não acontecer nada demais. E a Lilian faz esta manobra. Vamos lá. Relaxa bem, solta bem. Deixa eu fazer do outro lado. Solta bem. Uau! Todo mundo olha e fala, ai, que aflição, mas não dói nada, gente, não dói nada, né? É uma coisa, pelo contrário, eu acho que é uma sensação de alívio. Sim. Não é? Tem muita gente que tem medo desse estralo, né, Carol? Então, é o que eu falo. Na verdade, também tem a segurança no profissional, né? De ele passar, dele entender o que ele está fazendo. E também, na verdade, assim, ser o toque, ser diferente. Então, esse medo, ele é o que você falou, você sente alívio. É verdade. Soltar uma musculatura, às vezes uma massagem, por exemplo, um shiatsu, às vezes dói mais do que um ajuste. Ah, eu concordo. Né? Porque quando o músculo tá ali, que travou de um exercício e tal, menina, como dói aquilo? Dói, então. Nossa. O ajuste, ele não é dolorido, tá? Mesmo em crise. Agora, vou pedir para você sentar um pouquinho. Aqui, pode colocar as pernas para cá. Quem tem algum quadro pode não ser hérnia de disco, tá, gente? A gente pode abrir o nosso papo para outros problemas na coluna, que eu acho super válido para a gente pegar o público em geral. Por exemplo, não tenho hérnia de disco, mas tem um outro problema. Ou, para quem tem a hérnia de disco, quando tem muita gente que tem o hábito de
Fazer o creme. Ó, eu fiz agora, ó. Virou e estralar tudo. Isso é bom ou isso é ruim? Então, vamos lá. Você forçar para estralar é ruim. Tá. Porque você sozinho, esse estralo que você escuta, na verdade, ele é só uma pressão que está saindo da articulação. Tá. Você não está sabendo se você está alinhando a sua coluna ou não. Entendi. Quando a gente faz sozinho, normalmente você força demais a articulação. E aí você pode estar prejudicando a parte muscular. Então você sente um alívio na hora, mas aí depois você pode ter uma inflamação muscular ou uma tensão muscular a mais do que você deveria ter. Então daqui a pouquinho você mostra na nossa modelo o que pode, né? Pra gente não prejudicar outros problemas na coluna e a hérnia de disco. Vamos colocar só a imagem, então, do colchão que eu comentei, né? Pra quem, então, até tá passando por esse problema, tá aí, né? Você abre ele, coloca ele em cima do colchão, coloca o lençol por cima dele. É isso mesmo. E aí a gente já consegue segurar esses probleminhas. Poxa, eu não sabia que essa era a verdadeira função dele. É, pra circulação. Interessantíssimo. Vamos lá, o que ela pode fazer, que você comentou de algumas dicas até, que a gente pode fazer sozinho que já dá um alívio. Uma das dicas que eu falo, não fica parada por muito tempo. Tá. Quando você tá com uma inflamação, todo mundo fala, deixa eu deitar, deixa eu sentar, mas isso é ruim, tá? Entendi. Por quê? Porque assim, quando você fica parado por muito tempo, você tem a perda da força muscular, que é o que te protege. Entendi. Então você perdendo isso, às vezes quando você for levantar, vai ser pior do que quando você sentou. Tá? Então uma dica legal, até eu vou passar aqui pra frente. Vem. Levanta. Como você quiser, tá, Aline? Você vai apoiar sempre ou numa cadeira ou numa mesa, tá? Ela vai apoiar aqui em mim. E fazer um movimento de marchar. Tá. Por quê? Você vai estar soltando toda a região da lombar e toda a região das pernas. Legal. E aí, você fazendo a circulação da região, logo a inflamação ela também diminui. Olha, bacana. Então, isso é num momento, assim, até de crise, de dor. Isso. Não pode ficar parado. Não. Aquele negócio de, tô morrendo de dor, travei, vou ficar aqui que passa. Isso. O inverso. Não. Dá pra fazer deitado, alguma coisa, tipo uma bicicleta? Dá, tipo vamos lá, deita não sei. lá. Que às vezes a pessoa tá com tanta dor que ela não consegue levantar. Isso. Mas o que pode ajudar, de repente, deitado? Deitado, o mais básico de todos e todo mundo sabe. Puxa uma perna, segura. Tá? Desceu. Puxa a outra, segura. Aí todo mundo fala, pode puxar as duas? Pode. Só que nunca você puxa as duas pernas junto, tá? Principalmente quando você tá com dor. Normalmente a gente puxa as duas pernas junto quando a gente tá fazendo abdominal. Sim. Então, se o seu abdominal for muito forte e você tá contraído, você pode puxar as duas. Tá. Só que com dor você não vai conseguir fazer isso. É difícil. Aliás, você falou uma coisa importante. Fortalecer o abdômen na atividade física, né? Uma atividade física regular, ajuda a diminuir dor para quem tem problema na coluna? Ajuda. Porque faz uma compensação. É o que eles falam que é para fortalecer o core, né? O core é tanto a parte anterior do nosso tronco quanto a parte posterior. Então, você fortalecendo isso, a sua coluna consegue estar estabilizada. Lembrei disso porque lembrei da minha personal amada, Vi. Um beijo, ela sempre fala isso pra mim. Força no core, força. E é melhor Contrai o abdômen. É, tudo. Você tem, tudo na vida você tem que fazer contraindo o abdômen. Tô falando com vocês, contrai o abdômen. Contrai o abdômen, vai ali, contrai o abdômen, tá almoçando, contrai o abdômen. Se você contrair o abdômen, sua postura melhora, tudo melhora. Tudo melhora. E ainda as dores também. Melhoram também, Vamos tá? lá. Então, na hora de puxar as duas, puxa uma, depois puxa a outra. E aí, segura. Você pode até fazer um balancinho pro lado, tá? Que aí vai tirar essa pressão de cima do disco. E a crise, então, pode diminuir Vai aquela diminuindo. dor, mas tem que procurar ajuda. Sim. Não adianta fazer isso toda vez, né, gente? Vai evoluir, né? Na hora de abaixar, abaixa uma, depois a outra. E aí é o que eu falo, alongamento sempre é importante. E aí saiu da crise, uma atividade física também é muito importante. Que é justamente para fortalecer a musculatura, que é ela que faz o papel de te suportar a coluna. Porque aí se a musculatura tá fraca, com certeza você vai ter algum problema articular. E quem tem o formigamento, seja braços, mãos ou pernas, dependendo do lugar dessa hérnia, tem alguma coisa para ser feita para diminuir esse formigamento, essa aflição? Porque dá uma certa aflição, né? Dá. Então aí a gente faz o alongamento da cervical. Tá. Pode sentar, Ju. Vamos lá, Ju. Aí. Tem um exercício que eu falo que é o sim e o não, tá? Mais fácil. Você vai fazer movimentos também, a mesma coisa. Do sim
sempre no seu limite, nunca é para sentir dor quando você está movimentando. E do não? Não, do sim. Do sim e do não. E do não. Tá. E aí, pelo menos faz uns 10 de cada lado ou 10 de cada exercício. Pode também aliviar. Pode, que aí vai aliviando, só de tirar a pressão, você já vai aliviando os sintomas do braço também. Olha que legal, gente, coisas fáceis, práticas, rápidas, fazemos em qualquer lugar, eu adoro isso. Não, a gente pode fazer em qualquer lugar, né? E é o que eu falo, por exemplo, as mulheres donas de casa, caminha, vai até a sala e volta, pessoal que está no escritório, vai até o banheiro e volta, vai beber uma água, coisa assim. Para não ficar tanto tempo sentado. Perfeito. Entendeu? Vamos pôr mais uma perguntinha, Má? Temos aí perguntinha? Que acho que chegaram várias, né? Ah lá, na tela. Tainá, um beijo. Dormir com a barriga para baixo prejudica a coluna. A gente volta ao assunto que você falou, não tem muito tempo, que é o lance de dormir. Gente, é tão gostoso dormir de bruço, né? É muito bom. Mas e aí? É a pior postura. É a pior que existe. E dormir de barriga para baixo pode criar uma hérnia de disco. Que perigo, Se você dormir por muito tempo, ou todos os dias, por muitos anos, dormir de barriga para baixo pode criar uma hérnia de disco, principalmente no cervical. Às vezes, quando sei lá, você tá à noite, né? Você esquece, você vira e tal, que acorda, eu faço às vezes, nossa, que dor. É porque eu tava de bruço e tal. Normalmente, é o que eu te falei. Acordou com dor, normalmente ou você dormiu mal, ou você dormiu com uma postura, ou tem relação com o colchão travesseiro. Tem que ficar atento. Vamos mostrar como dorme certo, então? Aproveitando a perguntinha da Tainá, nunca é demais saber disso. Afinal, a gente faz isso todo dia, não é? Hoje eu não tô com travesseiro, então eu vou usar o apoio da maca, tá? Tá legal. Então, normalmente é de lado, tá? Normalmente a gente tira um pouquinho do ombro, um pouco para frente, porque dormir em cima do ombro também pode causar o formigamento no braço. Ah, é verdade. Tá? Porque aí causa uma pressão em cima do nervo e aí pode causar um formigamento, tá? Aqui, dobra um pouco as pernas. Você pode usar uma almofada aqui no meio das pernas para tirar a pressão de cima do joelho, tá? E aí uma dica, por exemplo, quem dorme de bruço e vai mudar para dormir de lado, pega aquele travesseiro velho ou uma própria almofada e abraça aqui. Tá. Para forçar você a não virar. Então aí é uma dica para quem quer começar a mudar. Gente, porque é bom demais, né? Dormir de bruço é um negócio gostoso, assim, né, cara? Você vira e você fica com a cabeça toda torta, fica toda torta, né? Essa é a verdade. Mas não sei, parece que, enfim, que é mais gostoso. Mas a gente tem que ficar muito ligado, porque ninguém merece essas dores todo dia, né? Não pode. Não dá. E aí interfere muito no dia a dia, porque a pessoa fica estressada, às vezes dá dor de cabeça. Então o dia a dia dela vai ser ruim também, né? É verdade. Então se a gente tem um sono bom, logo o dia a dia fica mais leve, né? Não compensa sentir essa dor, né? É uma dor do nada, assim. Agora, pra gente fechar, eu acho que a gente tem um público muito grande de mulheres grávidas. E na gravidez, muda tudo, porque muda o peso, muda a postura, a coluna, etc. E tem muitas grávidas que têm a hérnia de disco, engravida, e aí parece que aquela dor triplica. Não sei, muitas vão me ouvir falando isso e estão sentindo isso nesse momento. Qual a dica? Então, normalmente ou dormir de lado, ou fazer o alongamento. Às vezes até um 6º mês dá para fazer esse alongamento de barriga para cima, tá? E a quiropraxia é super indicada para grávida. Eu ia te perguntar. Que legal. Só a gente não utiliza nos 3 primeiros meses, que são os 3 primeiros meses de risco. Mas depois pode vir, e tem muita grávida que tem dor no nervo ciático por causa desse aumento de peso, né? Então a quiropraxia é super indicada até para fazer o parto normal. Jura? A gente induz o parto normal. Claro que tudo depende da saúde do bebê. Da natureza. Mas com manobras é possível? E principalmente que a maioria das manobras são de lado e de barriga para cima. Então não tem problema nenhum. Menina, se eu soubesse disso... Eu me preparei de todas as formas para ter um parto normal. Queria muito, mas fiz tudo que você pode imaginar. Ficava na bola... Né, a bola? Fazendo exercício. Rodando com a bola horas. O João já na 40 semanas, gente. 40 semanas eu já tava de licença. E nada do moleque nascer. Fiz tudo e tal. Aprendi tudo, a contração, as forças e tal. Enfim, a natureza é muito sábia, né? Então, ele tava entalado. Ele tem a genética total do meu marido e não a minha. Então...
Nesse caso, não daria. Não daria, mas quem gente... tem essa, né, que tem a possibilidade do quadril, do tamanho da criança, Isso. é legal. É muito legal, a quiropraxia ajuda muito as grávidas e depois as crianças também, né? Parabéns, podemos fazer uma pauta então sobre isso, como a quiropraxia pode auxiliar no parto normal. Vamos. Gostei disso, vamos trazer um gineco em cá, gostou? Vamos trazer ginecologista, vamos trazer gravidinha e vamos trazer a Lilian pra gente unir tudo isso, muito legal. Quero agradecer mais uma vez a quiropraxista Lilian Saldanha. Quem quiser entrar em contato com ela, o telefone 989... Não, peraí. 8932. Tá certo. 98932-3850. 98932-3850 no Insta. Perfeito. clinicamovie.u. Aí está todo Já mundo encontra lá. tudo. Já. E esse é o telefone direto, então. Isso, direto. Facebook também? Também, Clínica Movie. Beijo, você. Obrigada, Queridíssima. viu? Obrigada e até a próxima. Tá bem? Ótimo. Tá ótimo. Ai, que delícia. Nossa, todo mundo queria estar aí depois dessa, né? Um creque aqui, creque ali. Ai, você sai nova. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos. Na volta, papo que a gente adora. Você viu? Eu vi. O negócio é o seguinte, o Oscar fez sucesso, né? Ele sempre faz. Só que tem gente que nem liga para os filmes indicados ou não assiste aos filmes e etc. Porém, fica ligada na celebridade.